Vamos então iniciar o estudo de trechos selecionados dos discursos racídicos pronunciados e revisados, muitos deles pelo próprio Alter Rebbe, pelo Rav Shneur Zalman, autor do Tanya. E como nós já dissemos, esses discursos racídicos que vamos abordar agora, os trechos selecionados, eles terão como tema central a mística do Shabat, o significado espiritual, os efeitos espirituais que ocorrem no dia do Shabat. Então, iniciando com uma passagem extraída de um dos discursos do Rav Shneur Zalman. Hine b'Shabbat ktiv ki sheishet yamim asa Uvayom Ashvi Shavat. Ele abre esse ensinamento nos dizendo o que está escrito, enfatizando aquilo que está escrito, o verbo que a Torá utiliza a respeito do Shabat. Quando a Torá descreve o processo do Gênesis, da criação, e mais tarde, quando a Torá realça e destaca o diferencial, a importância do dia do Shabat, a santidade do dia do Shabat, a Torá se expressa da seguinte maneira: que sheishet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz, pois Deus fez em 6 dias os céus e a terra. O Bayom Ashvi Shabat, e no 7º dia ele descansou. Descansou entre aspas, ou seja, não houve criação, não houve realização, ação prática por parte de Deus. Então se fala que no 7º dia, como ele se absteve de criar, então usando como metáfora a Torá se expressa na linguagem humana para que nós seres humanos possamos entender, porque nós somos o destinatário maior. Para nós a Torá foi dada para que nós não só aprendêssemos, mas também aplicássemos na nossa vida. Então a Torá se comunica conosco na linguagem ou nos conceitos que nós, acessíveis a nós, que nós possamos entender. Por isso a Torá nos fala a respeito do 7º dia, que em contraste com 6 dias da criação, quando a Escritura nos diz que Deus fez, ele agiu, ele realizou, ele fez os céus e a terra, no 7º dia ele não fez nada, não criou nada. Então no 7º dia, entre aspas, ele descansou. Pergunta sobre isso ao Alter Rebbe. Belichura e Namuvá, na primeira vista é difícil de compreender, não entendemos. Sheharei hu yitbarach mechadesh bechol yom ma'aseh bereshit. É sabido, conforme nós dizemos diariamente na nossa liturgia matinal, que Deus, na sua bondade, renova a cada dia constantemente a obra da criação. Em outras palavras, conforme explicado no judaísmo, conforme enfatizado mais ainda pelo Baal Shem Tov nos ensinamentos racídicos, o Gênesis da criação não é um ato pontual e único que aconteceu há 5.700 e tantos anos atrás, mas não, a Maaseh Bereshit, a obra da criação, é um ato contínuo, é um ato que se iniciou 5.700 e poucos anos atrás, porém apenas se iniciou naquele momento, mas ele se perpetua, ele continua, esse ato contínuo de Deus continua agindo sobre o mundo, funcionando, e na verdade é isso que dá existência ao mundo, todos os seres e criaturas regularmente, porque há uma energia vital divina que emana de Deus e é emitida sobre o mundo, sobre as criaturas, para simplesmente lhes dar existência. E se essa energia cessasse por algum momento, por algum instante que fosse, tudo voltaria ao nada, deixaria de existir, simplesmente como se nunca tivesse existido. Então, na verdade, esse assunto é mais elaborado, como nós dissemos na segunda parte do Tânia, as explicações do Baal Shem Tov, trazido na Hassidut, que há uma força vital divina, há um poder criativo de Deus atuando sobre as criaturas constantemente, ininterruptamente. É isso que dá vida e existência às criaturas, não apenas vida, porque a alma dá vida ao corpo, mas pode existir um corpo sem alma, é um corpo sem vida, é um corpo morto,
Mas existe o corpo. Aqui no caso da energia vital divina, não só ela dá vida aos seres e criaturas, mas ela dá existência. Ela cria do nada. E se essa energia parasse de atuar sobre as criaturas, todas as criaturas deixariam, não só que não estariam vivas, deixariam de existir, tudo voltaria ao nada absoluto. Então, a pergunta do Alter Rebbe é, uma vez que existe esse poder criativo, contínuo, constante de Deus atuando no mundo sobre as criaturas, para que o mundo exista, vegam beshabbat mechadesh, liot, ashpa'at ve'amshachat achayut. E essa energia vital divina emana também, sem dúvida alguma, no dia do Shabat. Por quê? Porque no Shabat também a criação é renovada. A obra da criação do mundo, ou seja, aqui não apenas que o mundo foi criado 5.700 e tantos anos atrás, e agora Deus só faz algum trabalho de manutenção, entre aspas, não. O ato da criação se repete a cada minuto, a cada instante, a cada momento, a cada fração de segundo. Como nós dissemos, essa é a força vital que dá existência a todas as criaturas. E essa força vital, para os mundos existirem, e os mundos existem no Shabat também. Portanto, no Shabat, isso significa que no Shabat a força vital divina também está atuando, também está presente, tem que estar presente, porque senão tudo deixaria de existir. Então esse fluxo de energia vital divina também se faz presente, sem dúvida alguma, no dia do Shabat, também é atraído e se faz presente no dia do Shabat, porque, como dissemos, se essa energia vital cessasse por um instante apenas, Deus nos livre, tudo voltaria ao nada, tudo deixaria de existir, por isso, de fato, esse trecho da nossa liturgia matinal é recitado também no Shabat. A reza do Shabat, ela tem nuances, tem diferenças, tem trechos distintos da reza dos dias comuns, dos dias da semana, mas essa passagem na qual nós agradecemos a Deus e lembramos que Ele renova o ato da criação continuamente, a cada dia, ininterruptamente, nós falamos isso também no Shabat, porque sem dúvida, como nós falamos, essa energia vital está presente no dia do Shabat e tem que estar presente a cada instante. Então, aqui essa é uma introdução para a pergunta que o Baal Shem Tov, desculpe, que o Alter Rebbe vai trazer. O Baal Shem Tov é aquele que enfatiza essa explicação do poder divino, contínuo, constante, atuando sobre as criaturas. Então, baseado nisso, o Alter Rebbe vai perguntar, isso que está escrito na Torá, que Sheshet Yamim Asa, que em 6 dias Deus fez o mundo, os céus e a terra, criaturas celestiais, espirituais, criaturas terrestres e físicas. Mas aparentemente, à primeira vista, se a gente toma de forma literal esse versículo, o que diz o versículo? Em 6 dias Deus fez, agiu, atuou, em 6 dias Deus fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. Então, à primeira vista, isso daria margem de entender e de interpretar que a atuação da força vital divina esteve ou está presente nos 6 dias da criação, mas no 7º, no Shabat, não. No 7º ele está, entre aspas, descansando. Então aí vem a pergunta do Alter Rebbe, como isso é possível, uma vez que nós sabemos, como falamos antes, baseados nessa premissa que já foi exposta e colocada, essa energia vital divina é ininterrupta, é incessante, não pode parar por nenhum momento. E, sem dúvida alguma, também no dia de Shabat, Deus continua renovando a criação. Ele continua emitindo essa força vital, porque senão tudo voltaria ao nada. Então, à primeira vista, parece contraditório com o sentido literal do versículo. Aparentemente, daqui a gente conclui que mesmo no Shabat, Deus não está, entre aspas, descansando. Ele não está se abstendo do ato criativo, do ato de dar
da ação que dá existência aos mundos e criaturas. Porque os mundos e criaturas, eles não podem prescindir dessa atuação divina, dessa energia divina, por nenhum instante, por nenhum segundo. Então, aparentemente, daqui a gente, seja até por uma questão de lógica, nós vemos que essa força divina está presente também no dia do Shabat. Então, o que significa o versículo dizer para nós que só em 6 dias Deus fez os céus e a terra, ou ele faz. Ele cria, ele renova a criação, mas no 7º ele descansa, aparentemente. Como que descansa? No Shabat os mundos existem, continuam existindo. Isso só acontece graças à atuação divina, que continua emitindo energia vital, dando força para a existência das criaturas. Na verdade, essa pergunta que o Alter Rebbe está fazendo não se refere apenas ao Gênesis, ao momento da criação do mundo 5.700 e tantos anos atrás, mas isso se refere a cada Shabat que nós vivemos, porque é sabido, conforme trazido nos nossos livros de pensamento judaico e mais enfaticamente nos livros místicos do judaísmo, que esse ciclo de 7 dias é algo que se renova a cada semana. Shivat Yemei Bereshit, os 7 dias do Gênesis da criação, que isso não é um fato único que aconteceu na época do Gênesis, não, isso é algo que se repete, que se renova, é um ciclo que volta e se renova, ou seja, quando chega o domingo de uma semana, então começa tudo de novo, alguma coisa zerou e começa de novo um processo de criação semelhante àquilo que aconteceu na época do Gênesis. Então esse ciclo semanal, esse ciclo de 7 dias se repete a cada semana, e sobre isso também se diz e se aplica o versículo bíblico, que em 6 dias Deus faz, ou seja, não apenas ele fez no passado, mas ele está fazendo existir a obra do universo, os céus e a terra, o Shabbat, mas no Shabbat ele se abstém de criação. Por assim dizer, ele descansa, entre aspas. Então aqui vem a pergunta sobre o Shabat a cada semana. Se a cada semana se aplica isso que a Torá nos diz, que Deus, entre aspas, repousa e se abstém de criação, então como os mundos continuam existindo, se ele interrompe a emissão de energia vital para as criaturas? Então essa é a questão que propõe o Alter Rebbe, para a gente começar a entender o que é o Shabat em termos espirituais elevados, em termos místicos, e como funciona o conceito do Shabat. Então essa é a pergunta, Ma'u Inyan Shvitat HaKadosh Baruch Hu, em outras palavras, o que significa esse repouso, entre aspas, divino, que ocorre, que não só que ocorreu no Shabat da criação, mas que ocorre e volta a acontecer a cada Shabat, a cada semana. O que significa esse repouso, esse descanso divino, uma vez que nós sabemos e vemos na prática que os mundos continuam existindo, e que, em outras palavras, isso implica que há uma atuação contínua de Deus que prossegue, que funciona também no dia do Shabat, no decorrer do dia do Shabat. Por isso, de fato, nós falamos no Shabat, como nós dissemos, a Mechadesh Betuvó, que Deus continua renovando a criação a cada minuto e a cada instante. Então, essa é a pergunta de abertura no Mamar, nesse discurso racídico que o Alter Rebbe nos expõe. E só antecipando um flash, uma ideia daquilo que ele vai elaborar e nos trazer como resposta para elucidar esse assunto, para esclarecer e nos trazer o entendimento da essência do Shabat. Ele vai nos dizer, ele vai nos explicar que quando a Torá se refere, nos fala de descanso, entre aspas, em relação a Deus, com certeza isso não se refere em termos literais, como nós, criaturas limitadas, etc., precisamos de descanso, ou sentimos o que é repouso. No caso de Deus, quando a Torá utiliza uma linguagem metafórica, como nós já falamos, a linguagem que o ser humano entende. Porém, quando a Torá fala do repouso divino no Shabat, ela está querendo dizer que no 7º dia Deus se abstém
de criar, de fazer. E nós vamos entender isso com mais detalhes nas sessões seguintes.